Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar ao regresso dos, dos nossos das nossas descendências. Mas quando eu digo descendência, a gente não está falando na qualidade genealógica, biológica. Embora tenha muita substanciação de eventos de contração semelhantes nesses lados de biologia e observação, né? O que eu quero dizer é que a educação ela sempre foi um expoente onde criou seres com muita habilidade de se importar. É o lado de se importar com a preocupação. E aí a preocupação ela virou uma fundamentação humana. E isso lhe aplicou o senso de empreender na capacitância de se importar. E a gente vê isso no espelho das sensibilidades de comparação entre ações. E fazendo uma resolução disso, nasceram várias ações a serem tomadas pelos homens a partir da fábrica, né? Da fábrica de empreender sensibilidade. A gente está falando da educação. Essa é a grande roda do ser, né? E aí dessa roda que partem várias ambições, né, contraindo-se a partir da fome por sensibilidade nova, por ver algo além daquilo que tem se visto nesses conjuntos de arrecadação científica, nesses conjuntos de arrecadação artística, nesses conjuntos de arrecadação logística. E aí a gente pode empreender essa loja não só para as lojas das sensações, que você vai na rua e você tem vários tipos de lojas de sensações diferentes, onde você entra, você encontra aromas de instantes diferentes para poder desinstalar-se em você e em seus pulsos a atração, aquela fermentalização atrativa, como um vírus. E a cura, né? Essa curadoria, essa dependência, esse pulso que psicologicamente fica te elogiando a um sentido de voltar a tomar de atenção desse lado. E aí você se empenha, você se faz de conta que precisa a partir das suas organizações sentidas do lado do organismo. E a sociedade vem se desenvolvendo com isso já há muitos anos. Essa é uma delegação humana para dissentir-se social, né? Para conseguir a associação com todos os gêneros de lojas surgidas a partir desses produtos de educação, né? Toda a educação ela se rompe e se amarra em fórmulas. E essas fórmulas elas estão intrinsecamente pertencidas ao eixo das ideias, ao eixo da ciência, ao eixo de associação desse ventre de repousar, construção, rendimento. Então você tem a inscrição ou a decomposição das ações nos lados das palavras, no lado das orações, né, das energias, no lado das... A gente tem várias partículas para dimensionar e converter entendimento, né? E nós nos preparamos para instalar a conversão de entendimento em uma
para se tornar autônomo nela, automático, muito bem sensitivo a ela, para se tornar domado sobre ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente começa a despontuar em nós uma caracterização que vai recepcionar determinado bem, determinado preceito de ciência. Então o médico ele tem instalado em si sensibilidade para detectar doenças, para detectar resoluções paisagísticas de dados de conhecimento dentro da escala doente que ele presta serviço. O artista ele já é diferente, ele tem determinada detecção para estilos diferentes daquelas artes que ele emprega pontos de saber o que? Fazer a contração. E todas essas contrações não vieram do nada, vieram de seres como a gente, pessoas interessadas nesse lado de despulsar entendimento. É isso que a gente está fazendo agora, despulsando entendimento para poder ver aonde que essa pulsação nos leva. E a gente vai para o século XIX. Nós vamos para o tempo onde as pessoas se despulsavam no sentido naturalismo, no sentido das conversões dentro dessa loja, dessa ciência, para poder tomar de conta de criar uma ambição para o lado da natureza. Ou seja, houve um entendimento da engenharia, dos processos de ação e reação, onde existem sensibilizantes maiores do que os homens, porque os homens eles estão se preocupando com um mundo material além do necessário. Já os animais, a natureza, ela se preocupa só com aquilo que ela tem extensão para se preocupar, né? Então existem agentes na natureza que distendem e agentes que entendem, né? Enterram, estão enterrados, estão sobre acordo de nascentes, né? Então existem vários tipos de dependência nessa realidade, e o homem buscando essas fontes de dados para lhes retornar empreendimento de lojas, de sensibilidade, de composição, de valor, eles nessa época eles começam a, principalmente as escolas, no sentido da literatura, no sentido dos personagens que buscavam objetivamente, né, transcrever um lado escolástico para a comunidade, né? Ou seja, existia uma fonte e essa fonte ela vinha no sentido midiático, entregando à sociedade os conselhos. E existiam vários tipos de conselhos. Os conselhos dos pais, os conselhos dos responsáveis e os conselhos dos empreendedores, né? E assim, existiam várias classes. Se você nascia numa família rica e não queria trabalhar, você, na verdade, se você não quisesse cuidar da fábrica, estar com aquela gente, né? Aquela gente no sentido, realmente é nesse sentido mesmo, naquela gente mais baixa que você, né? Os empregados, você iria para a escola. Então você iria nessa fonte. E nessa fonte que você iria arrecadar insumos lógicos para desocupar-se e entregar à sociedade, ou seja, aos trabalhadores, aquela pessoa que trabalhava para o seu pai, um gesto de animação,
né, um gesto de artifício artístico. E elas comprariam, elas tomariam nota disso, né, desse conselho. Só que existe essa investigação, ela é muito maior do que parece, né? E os artistas, eles querem parecer e querem ser amigos dessa classe em diversas formas, né? A gente tem tanto aquelas crianças que querem unir casais, por exemplo, no romantismo. A gente tem tanto aquelas pessoas que querem mostrar a beleza do mundo para as pessoas que elas estão se rendendo à forma a forma fabricológica, né? Aquela rotina de passar 12 horas na fábrica. Então surgem, né, essas redimensões de soldados, né, ou seja, artistas, para fazer isso. E não é diferente no naturalismo, né? No naturalismo, nessa época, começam a surgir essas pessoas de classe mais alta, ou até mesmo algumas pessoas de uma classe mais menor, mas geralmente os artistas eram classe mais alta, colocando, né, a ideia na concentração dessa academia, dessa fábrica de ideias, a motivar as pessoas a olharem mais para a natureza, porque ali tem um artifício sensitivo para salvar as pessoas dos redemoinhos de insensibilidade que o lado da fábrica causa, né? Muitos dos nossos antepassados sofreram muito com essas situações, não só humilhação, mas também desesperos, né? E tudo isso para ensinar a todos, e principalmente ao patrão, foi necessário essa escola, né? Então vamos lá, vamos ver nessa época o que acontecia. Vamos estudar. Então, a primeira perspectiva que eu quero colocar nesse estudo, né, é que a gente toma de contraste por vaidade e escolha de ritmo de vida, né? Se você vivia num passado, você teria produtos diferentes, você teria vários tipos de modas diferentes do que a gente tem hoje, e todas elas fariam contraste na sua delegação de escolhas, né, de partilhar a sua vida entre essas ordenações de estilos, né? Então sempre a vida é sempre formada de escolhas, e as escolhas bebem muito da fonte da mídia da sociedade. O que é a mídia da sociedade? A mídia da sociedade é diferente da mídia que a gente tem hoje. A mídia da sociedade na época era a própria fala das pessoas, eram os produtos que eram vendidos, né? Era as artes que tinham, né? Era a natureza, era a forma com que as pessoas cuidavam da natureza, era a moeda, eram os sapatos da época. Essa era a mídia. Por quê? Porque cada um de nós tem antenas, né? Cada um de nós tem antenas para sentir esses contrastes, essas comparações lógicas dessas sociedades, né? Vamos pegar aqui tudo isso são sementes de produtos que investem a gente, né? Investem nesse nosso terreno. E aí o que acontece? Isso faz contração nas pessoas. Ixi, eu não tô achando nenhum vídeo aqui. Opa. Aqui.
Estranho. Tô achando nenhum vídeo. 1800. E talvez esse aqui mostra. Ixi. Mostra não. Mas o que acontece? Esse padrão ele é muito importante para nortear a gente, né? Esse padrão aqui, ó, essas imagens, né? Vamos ver aqui. Olha só o carro, né? O modelo de carro, o modelo de casa, as roupas que os personagens mais altos usavam, a bandeira, né? A própria falta de tecnologia de cores nas fotos, tudo isso tem a ver, né? Vamos procurar nenhuma outra mídia aqui, ó. Vamos ver nessa. Então é na outra. Vamos pegar aqui. Vamos lá, ó. Estados Unidos 1800. Vamos ver como é que a gente. Aqui eu não tô encontrando nenhum vídeo. 1850. Aqui, ó, legal. Então, olha só, o que era a mídia na época? Pessoal com boné, muita briga, muita roupa. Então, cada estação da cidade, né, geralmente frequentavam tipos de pessoas que, né, na sociedade, eles compunham a mídia da sociedade. Então, a mídia era formada por empresários, né, por produtos. E o bate-bola era o seguinte: era o quanto as pessoas falavam bem do seu produto. Vamos anotar isso aqui? A mídia eram os produtos, né, a forma de utilizar, as pessoas, isso e seus elogios. Então tudo isso aqui era a mídia a educação depois começou a implantar essencialidade. Então as pessoas elas sempre foram muito renderizadas pelo escalão. Sempre houve o escalonamento. Então se a gente tem a ideia de que tem uma certa educação, essa educação certa que a gente tem, ela foi escalonada, né? Ela não é necessariamente a melhor educação, ela é escalonada. Por que eu estou falando isso? Porque a mídia é a forma de escalar educação entre a sociedade. E os pais são a forma de escalar educação entre a família. E a mídia é da sociedade. Forma de escalar educação. Não sei se vocês entendem isso, mas eu quero que entendam que a sociedade ela não é formada de... Ela não é sem propósito. O propósito dela é beneficiar,
Só que ela beneficia assim, ó. Quem está sobre depressão, ó. Ela beneficia aqui, ó. Então, por quê? Quem controla esse ponto controla o movimento, controla o movimento. Só que esse movimento ele é retilíneo e uniforme. O movimento ele é contínuo, ele sempre é retilíneo e uniforme. A única coisa que acontece nesse movimento é a variação. Então você começa a fazer a variação. E quem faz a variação é esse controle. Porque esse movimento é a sociedade. Entendeu? Então olha só. O controle está no plano. Então, só que esse plano, ele é tanto o plano material quanto o plano imaterial. E aí no plano imaterial é as ideias da matéria. E quem cuida das ideias das matérias são as escolas. Então as escolas elas estão próximas dos pontos. Mas quem está acima da escola são os fazedores de ponto. E aí que pontos é esse? Pontos de trabalhos, ponto de trabalho, ponto de justiça, que são regras, ponto de trabalho, ponto de justiça, ponto de mídia mesmo, né? Por quê? Eles entendem que a mídia maior tá da escola, mas a escola só escolhe os melhores. Só que os melhores que ela escolhe tem que funcionar pela fazenda de pontos, né? Então os melhores que ela escolhe, tem que servir, precisam servir aos donos de pontos, né? Pontos de trabalho, às fazendas de pontos de ônibus, de ônibus não, de mídias, né? As fazendas, né? Então veja só. Então aqui, ó, a escola ela tá no meio de servir a quem? Aos fabricantes desses pontos, né? E é muito importante entender isso para entender a escola no sentido dessa fase naturalista na sociedade. Porque a escola ela é formada de gente rica, né? Gente com muito poder alto. E aí a riqueza, né? Ó, a escola. A gente não viu que a escola ela foi desescalonando, né? Então a escola ela é formada de gente rica, gente de ponto de medializar ação. Então se você tem os seus filhos, se você tem uma fábrica, né? Você tem uma fábrica, uma fazenda de ponto. E aí esses pontos são
ponto. E aí você recebe elogios. E aí esses elogios são propagados na mídia. Beleza? O que acontece? Você tem uma reputação. Uma reputação para zelar. Uma repontuação. E a repontuação de quê? De atividade. De elogio. Certo? O elogio é algo que atrai, né? O elogio faz atrair seres, como os pólens. Os pólens atraem os insetos dispersantes. Ok? Então, se você vê um item novo, você conta para a vizinha, então você faz mídia. E a escola, ela cuida de como lançar os pontos. Então você sabe como a gente não tem antigamente o cuidado dos esportes, né? E aí o que eles faziam? Eles definiam como lançar os dados de jogo para avaliar e escolher os melhores jogos de dados para essa referência de valor. Então tá vendo como que a gente descobre, a gente consegue levantar da cama sem tropeçar? Só fazendo esse estudo. Então a bola, o ponto é um elemento artificial de praticar contração. Então essa contração é a arte de se importar. O que isso quer dizer? Que maquinalmente você vai esculpir um candidato a esse ponto por frequência de operação. Então o que acontece? As pessoas naturalmente elas vão maquinalmente escolhendo por servir ponto. Esse servir ponto cria servidores e esses servidores se tornam sensíveis a seus poderes de servir. Agora você entende que todos nós somos servidores e todos nós garçonificamos recepção no sentido receptivo da nossa força de trabalho. Esse é o nosso esporte, esse é o nosso cuidado, né? E essa é a nossa contração. E aí o que acontece no naturalismo? Entendendo que existe essa mídia com poder de contraste, né? Contraste por ponto, né? Agora sim, ó. Poder de contraste por ponto de contração, né? Lojas e elogios. Então a gente sempre vai ter um ponto que tem mais gente, ou um produto que mais gente usa, ou um trabalho que mais gente quer. Então a gente sempre tem um que tem mais para tudo. Então esse é o
poderoso chefão. O elemento que desparte afinidade para os descendentes desse ponto. Então, olha só, ponto de regra. A gente tem os pontos de regra. Bom, dito isso, nós temos os numeradores e as operações, né? Dentro de numeradores de operações, a gente consegue, teoricamente, revelar um resultado, né? Então, isso é uma operação. Então, você tem um contraste e, a partir desse contraste, revelar um fixador que vai contrair e atrair o ambicionado. Produtos são isso. Imagens são isso. Se vocês querem ver. Então esse é o poder da motivação. Ó. Vamos lá. Ó. Imagem com duplo sentido. Vamos ver. Olha só. Começam a ver essas características aqui, ó, né? Então isso é o poder do contraste. Eu vou ainda além, né? Eu tenho aqui, ó, quadrinhos em preto e branco. Olha só, você consegue, a partir do preto e do branco, montar várias imagens. Então, começam a perceber que a organização cria destaque e fixa o ponteiro a se desimportar pela organização. Só que a organização que a gente tem no interior da gente, ela é ultra master organizada. Então, se a gente é master organizado, a gente tem todo o poder dentro da gente, né? A gente é master organizado. Só que o que desmastela a gente é achar que algo é mais organizado, ou dar uma fatia de crédito de organização para algo. Isso faz com que a gente olhe superior para esse algo, ou seja, a gente cria uma certa adimensionamento de conferir, né, de datar que esse foco dentro desse plano cabe bem aquilo que você consente ser, um super organizado. Porque o organismo ele é super organizado mesmo. Ele tem um padrão de organização muito bem feita, né? Tá bom, tudo isso vai desescorando e desorganizando você a partir dessa inseminação de créditos de organização, de fatias de créditos de organização. E aí você se desorganiza para essa fatia e você fica parecido com aquilo que você considera organizado. Isso é seleção. Entendeu? E a escola faz isso a partir dos pontos.
E o nosso organismo faz isso a partir dos gastos, né? E a escola faz isso e os contratantes fazem isso. E aí até todas as pessoas, todos os empregados fazem isso, né? Até o pintor, né, para esses quadros, eles fazem isso. Isso se chama arrecadamento sensitivo, isso se chama motivação. E para isso a gente tem o lado investigativo. Para isso a gente experimenta vários produtos, tanto os paisagísticos, tanto logísticos, quanto operacionísticos, quanto trabalhísticos, quanto tudo, né? A gente experimenta muito. Por isso a gente tem o Jesus na cruz, ou a vírgula que nos seduz, né? Vamos lá. A vírgula que nos seduz. Porque nós somos alvo, nós transformaremos nela. Então nada melhor do que o nosso filho para nos ajudar a ter vírgula, né? Porém, porque é a salvação nossa. Agora, Jesus, o que acontece? Jesus na cruz. Isso representa a fixação do homem, do ser, né? Do ser em administração desse estado, né? De colher e se transformar nesse colhido, ou seja, o escolhido. Então você é o escolhido. Tá, o que é Jesus? Jesus é a vírgula, ou seja, é aquilo que nós cajadamos, descajadamos, estruturar, ressuscitar, né? Então, existe a morte do homem por fixar em um templo e desfolhear nesse templo a nutrificação transformativa da ressurreição. Então, existe isso. E agora a gente entra no partido do naturalismo. Porque isso é natural, ué. Eu posso ter falado e pode ter até parecido que eu estava falando mal das mídias, ou dos proprietários, ou dos filhos dos ricos, ou das pessoas que têm classe para poder desversar todos os jogos criados para facilitar esses domínios de operação, a todas as artificialidades, para poder dizer que templo o ser é, ou até chamar o ser a ser comum a um templo. Então existem vários tipos desses artifícios, né? Ou seja, pega a folha, pega da folha, né? A gente não tem vários tipos de folhas aqui, ó. Isso pode ser um agravamento, né? Ó, numerologicamente, humanisticamente e produto agricolamente, né? Por que a couve do seu José é melhor do que a da dona Maria? Uai, porque renderisticamente o seu sistema orgânico se aprumaiou, olha o termo, aprumaiou, se contraiu para gostar mais do José, porque comeu mais, porque, né, seletivamente o organismo credificou mais, né? Não tem que um é melhor que o outro, é que existe um organismo mais predisposto a um. Então olha só, a predisposição instalada.
Então, logicamente, você tem tendências instaladas em você por acreditar em fatias de segurança. E que segurança é essa? É foco de revelação. Foco de ressuscitar, de regurgitar é a impressão, esse templo de impressão. Então, eis a revelação do turista, né? Que está turista, a gente sempre tem um turista ou é um turista buscando família. Nós sempre somos um turista buscando família até se tornar um agente da família. Então, a gente busca a família e quando a gente consegue a família, a gente agora o nosso caminho é se tornar um agente dessa família. E como que a gente se transforma? A gente nos instala distendendo aos seres a segurança de nos ter. Então isso é um processo. Entendeu? E o que o naturalismo faz? Né? A instalação aos seres de sensibilidade da natureza. Do lado da natureza. Por quê? Porque começam os seres na sociedade a tratar o romantismo com bases muito transfiguradas do sentido bom. Não sei, isso acho que é sociedade e tratar. Deixa eu ver aqui, ó. Tratar. Não no sentido desse bom aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Transfiguradas do sentido respeitoso, do sentido midiático, né? Ou seja, havia uma repercussão, né? Sempre tem uma tomada de repercussão que cresce significando alguma improdutibilidade, um lado que distende a atividade de repercussão. Então, quando é improdutível o lado romantismo, né, esse lado do romantismo aqui, ó, acho que tá antes. Acho que a gente vê o romantismo aqui, ó. Viu? Antes do romantismo. Então a gente tá agora no naturalismo. Então antes era o romantismo. E a gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Aí vem o naturalismo. Não, na verdade é o realismo, né? Mas é bem semelhante. Parece que aí. Então vamos lá, ó. Vamos começar a ver por descaracterizar, por descascar. Esse aqui é um poeta da época. E na representação desse artista, a gente já pode ver elementos midiáticos nele, né? Que caracterizam esse cara com protesto, né? O artista, ele é um protestante.
não sei se vocês entendem. Artista é protestante, não no sentido religioso, mas no sentido da pontualização, da pontualização de sua matéria, né, de sua responsabilidade. Então vamos lá. Característica do naturalismo. São os caráteres na época, né? Como eu falei, a sociedade era formada por pessoas ricas, né, dentro da escola. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas olhavam para a sociedade midiática, mas não no sentido da que você quer parecer, né? Não no sentido dos youtubers, não no sentido da televisão, não no sentido Netflix. Olhava para a sociedade midiática no sentido dos seres mesmo, né? Dos seres. E aí aonde que eles conseguem olhar para os seres? Na comunhão dos seres. E aonde que é comunhão? Então a gente cria departamentos de comunhão. Então são pontos de comunhão. Esses departamentos de comunhão criados nessa sociedade, nessa necessidade da sociologia, da sociedade, são o que? São os pontos de empreendedores, são as lojas, né, que a gente viu. Então, o que é a midiática? São seres na loja. Só que esse na loja, ele começa a fazer prova de escolha. E aí a prova de escolha vai gerando produtos de lojas. Então aqui a gente tem a lógica da expressão. E que expressão é essa? A expressão midiática. A expressão da reação buscada pelos seres. E quais são elas? É a reação, né? É a reação. A lógica é a reação buscada pelos seres. E é a lógica da expressão. E aí o que acontece? Nessa época então, né, no naturalismo, século XIX, lá por 1800 e alguma coisa até 1900, o que acontece? Existia muita busca por isso, né? A busca das pessoas, as reações das pessoas, se vocês não entendem isso, reações, elas estão pontuadas pela saúde. E como que a gente engana a falta de saúde? Né? A gente consegue enganar a saúde ou mostrar receitas de saúde. E as receitas de saúde, elas têm passos. Como nas fábricas a gente tem passo a passo para chegar num produtão, né? Um produtão. Então, existem essas receitas. E aí nessas buscas pelos seres aqui, provas de escolhas, produtos de lojas, foram sendo criados receitas de comportamento. Então, e aí investigando, né, essas receitas, esses comportamentos,
Como as pessoas, biologicamente, elas querem se sentir bem, existem receitas que enganam o sentido mal da falta de saúde de algumas pessoas e cortam logicamente ou psicologicamente aquilo que lhe faz sentir mal, né? Principalmente a classe pobre, né? Ou seja, você tem a comédia nascendo, a mensagem da comédia, a mensagem do drama, das pessoas que parecem que estão pior. Então você tem essas bolsas, essas mensagens descortando a enganar, ou até medicamentos, né? Placebos. Ou você tem as receitas, que geralmente estão na igreja ou em grupos de estudos de como levar a vida, né? Receitas de como levar a vida desimportando-se mais com o lado do ser. E o naturalismo ele tem isso. Vamos ver como que o naturalismo ele faz isso? As características do naturalismo são a objetividade. Então ele vai entregar objetividade. A objetividade é a qualidade, caráter ou condição do que é objetivo, qualidade do que dá ou pretende dar uma representação fiel de um objetivo. Então, a objetividade, ela geralmente corta a comparação. Você entende isso? Porque a gente para comparar. E quando a gente compara muito, a gente perde certeza. Porque perdemos certeza quando paramos para comparar. Então veja só. E aí, geralmente, a controladoria do ser, ela mora muito na certeza, né? A controladoria do ser mora nessa classe aqui, ó. Eu preciso de ter certeza que se eu trabalhar nesse trabalho, eu vou conseguir casar, eu vou conseguir ter filho, eu vou conseguir ser bem aceito na sociedade, eu vou conseguir comprar produtos midiáticos bons. Então a gente precisa da certeza, e a objetividade ela é essa trama. Por quê? Porque a natureza ela é certa. Ela é certa, né? Ela é vívida. Ela é a vida que dura. Que não fica doente. Que a gente não vê. Que não fala. Não causa. Não causa essa incerteza. Apesar de ela ter os seus descompassos por ciência, né? Então, veja só. Vamos lá, outra característica, a crítica. Crítica. Por que vai rolar a crítica? Por conta da sensibilidade. Né? Então, a sensibilidade, ela se remedia pela crítica. Dentro da razão. A crítica é a arte, a capacidade e a habilidade de julgar, de criticar, de juízo, de crítico. Então, é a atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como costumes e comportamentos. Então, beleza. A crítica, ela é fundamental para essa sintonia, né? Você precisa de contrariar
contrariar contrariar as operações. Que operações? As operações midiáticas para se voltar à natureza. Então, existe essa questão. Uma coisa que a crítica produz, né, você ter esse estado crítico, é você aumentar a certeza. A certeza de um objetivo. Então você usa o objetivo para aumentar a certeza a partir do recurso da crítica, né? Porque se algo não está se algo não está no objetivo, a gente tem como usar a crítica, né? E aí vamos lá, continuando no sentido da percepção natural. O antirromantismo. Então foi aquilo que eu falei, né? Então, as pessoas na sociedade no período romântico, né, do romantismo, elas estavam muito alienadas em causar efeito sobre a arte romântica, ou o que era considerado nisso. E o naturalismo, ele diz que o romance deve vir naturalmente, senão não é romântico. É um contraste, né? Vamos estudar essa sentença que eu escrevi. Romance deve vir naturalmente, senão não é romântico. Vir naturalmente. Por quê? Né? Por que existe essa defesa? Porque por esse lado do antirromantismo no naturalismo, o naturalismo ele crê que o romantismo ele está sendo saturado, está saturando as pessoas nessa prece, na prece de esperar a inaturalidade da criação artificial do romance. Só que a natureza ela diz assim, naturalmente existe a atração, né? Atração. Então, o romântico, o lado romântico, né? Ele atrapalha a atração natural. Então, se a gente reformular a natureza, naturalmente o romance já está lá. Porque a natureza ela é um romance vivo. Por que a natureza é um romance vivo? Porque ela dispersa-se nesse arranjo, né?
A natureza, aqui, ó. A natureza é um romance por si só. Basta que se tome dela esse lado. Mas quando o romantismo ele meio que preda isso, ele passa por cima disso, para se dizer. Outra característica do naturalismo vai ser o determinismo. Vamos ver o que isso significa? Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados e que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. Então, vamos lá. Tudo acontece tem explicação. Então aqui a gente tem. Isso é uma verdade, né? Tudo que acontece tem uma determinação. Porém, essa determinação ela tem velocidades diferentes. E aí a natureza ela sabe disso, né? O naturalismo ele reage empregando, né, artisticamente esse lado, né, de que está determinado, uma hora vai acontecer, só que cada ser tem uma velocidade, um tempo, uma hora certa de acontecer, a partir do florescimento e da revelação. Porque geralmente a natureza ela é cíclica, né? Você tem o lado cíclico da natureza. E nesse ciclo, né, sempre tem a diciclação. Essa diciclação ela causa um acontecimento, ó. E esse acontecimento ele vai explicar a resolução para voltar ao ciclo. E a gente é feito desses acontecimentos, né? Dessas causas, né? Essas causas, as causas nos determinam. Foi o que eu falei no começo, né? As causas nos vestigiam, nos dizem elogios, as causas nos florescem. Cadê o templo aqui, ó? Que eu utilizei, ó. As causas nos virgularizam, ou seja, nos colocam em coincidência, em família, em fonte de conhecimento, principalmente com esse transporte de reconhecimento a partir dessa investigação sistemática do reagente que busca tal produto. E por fim a gente tem o zoomorfismo, né? Zoomorfismo. Então aqui a gente tem forma de animal. Forma de animal. Então, animais. Vejam só, animais são seres com motores de percurso e que obedecem muito à natureza, pois estão mais intimamente ligadas a ela. Porque o homem
se liga ao lado morto da natureza, porque o homem é privado da insensibilidade que a natureza cobra, até se transformar, né, zoomorfologicamente insensível para ela. Perfeito, esse parágrafo resume tudo, né? Ou seja, para você ter loja, ou seja, para você ter sensibilidade para a natureza, para o naturalismo, você precisa de uma tomada de capacidade de se sensibilizar à natureza, né? Então você precisa de colocar o seu coração para bater sobre essa semente, né? A natureza, o naturalismo. E aí o que acontece? Então existe a defesa do zoomorfismo. Você vai encontrar muitos estudos traçando espécies que se parecem, espécies animais que se parecem com nós homens, que se comportam como nós homens, que tem mais semelhança com os homens na natureza. Então você tem essa escolástica, esse lado do estudo, para nos apresentar um mecanismo de voltar essas tomadas de sensibilidade para a natureza. Porque se a gente tratar a natureza bem, como animal, a gente vai conseguir de uma forma se encantar. Porque, acredite ou não, o animal ele se encanta muito com a natureza, principalmente pelos contrastes, né? Os contrastes que a natureza propicia a ele, né? Se pegar qualquer animal aqui, ó, por exemplo, a abelha, um inseto, cara, ela fica doidona quando ela chega numa flor e o pólen tá novinho, e o pólen tá com um sabor muito mais marcante, né? Você pegar aqui o lobo, cara, esse cara fica doidinho quando aparece um desafio novo que ele não sabe ainda se vai conseguir vencer, né? Então ele fica doidinho, ele agradece tanto, ele fala assim, cara, eu vou me desafiar. E aí ele deita no lugar, a mãe dele não tá se perguntando se ele vai ligar ou não vai ligar, não sabe se a mãe dele não vai buscar depender dele, ou, né, não tem esses lados implantados no nosso dia a dia, né? Olha só, esse camarada aqui, ó, a vaca, né, o gado. Esse camarada aqui, esse camarada ele tá atrapalhado. Esse camarada aqui tá atrapalhado porque esse camarada aqui, ó, ele já tá dependendo da hora que o dono vai vir massagar ele. Então melhor não, né? Esse aqui já é quase humano, mas ele tem os seus momentos de glória na natureza. Quando ele olha por uma grama novinha, ele fica bastante excitado. Então você vê assim, ó, os pássaros, esses caras aqui, ó, na natureza, eles ficam doidos quando eles conseguem eles assistem, né? Quando eles assistem animais diferentes,
e eles conseguem ver várias dimensões diferentes na natureza, desde os bichinhos pequenininhos, que a gente não consegue ver, até os bichão. E aí eles conseguem se aproximar um do outro e os coração começam a bater mais forte do que se eles estivessem voando altão, e eles conseguem tentar voar mais alto. Então eles ficam doidos, né? Aqui, ó, quando eles conseguem realizar uma manobra de arcar com o voo e ainda assim conseguir pegar alimento. Então eles se transportam disso, se alimentam disso e se transformam nessa operação. Então toda essa transformação da natureza é graças à natureza pela ambição, né? Pelas escolhas fundamentais. E isso transforma esses animais em mais próximos desse estilo de sabor, de gostar. Então isso é a panela da natureza, isso é o preparo. E aí eles ficam doidinhos quando eles conseguem isso. Bom, então isso é o naturalismo, ele buscou na sociedade enxergar isso e renderizar as pessoas para poderem facilitar com que elas voltem a olhar para isso, né? Naturalismo. A escola. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, retratando o naturalismo, né, a vida no campo, né. Dificilmente você vai ter um naturalismo suicidando. Agora o romântico, não. O romântico ele começa a falar que vai se suicidar por conta da falta de amor, né? Então veja bem, enquanto dificilmente, ó, você vai ver, ó, o suicídio, que sempre foi um tema muito curricular nas escolas e no lado da educação, porque esse é um dos maiores temores dos seres, né, ou dos agentes educadores, dos familiares, que os agentes educados se suicidem. E aí olha só, românticos são loucos, né? Românticos se suicidam mais fácil. Os naturalistas não. Entende? Entende a resistência, né? Consegue perceber o lado da resistibilidade? Porque o mundo ele é muito traiçoeiro. O educador ele sabe, o artista ele sabe, ó. O processador ele sabe, ó. O artista, educador, processador sabe que o ser humano é traiçoeiro. Quando em sua investigação algo está dotado de falha sensitiva, ele choca. Ele choca e coloca tudo a perder. Para ele não colocar tudo a perder, a gente tem essas nesse sentido aqui, ó. Porque não existe só o suicídio da morte do homem, não, tá? Às vezes a gente começa a interpretar tudo por um ponto de vista, mas não dá. Todo o idioma, toda a palavra, ela tem vários pontos de vista. E esse suicídio tá para várias coisas, né? Para variação de seres de Jesus, né? De seres de Jesus, de gestos da receita de persistir em um templo, em um atendimento, até entender o máximo possível, porque nem assim vai ter o suficiente, né? Nem quando você entende o máximo possível fica suficiente, por conta da estação sensitiva que a gente tem. Então a gente tem a placa sensitiva, a vela sensitiva.
E uma dessas velas que os navegadores alçaram, ou seja, esses agricultores, os pontuadores, os fabricadores, os educadores, é a vela do naturalismo, né? Sobre esses mares de produções, né? Então perceba esse lado de resistibilidade que as escolas pontuam, né? Vamos ver aqui, ó. Resistibilidade. Não tem esse termo, não? Resistividade, ó. É a medida do quanto de dificuldade a corrente elétrica terá para atravessar um determinado material. Pegando em analogismo, é isso aqui, ó. Só que no lado psicológico, no lado advertido, no lado midiático, no lado social. Nessa curadoria de nós esperarmos, nessa sensibilidade, nessas placas de esperarmos os seres, nos revelar, né? Nos contemplar, né? Sobre a contemplação. Contemplação de nossa folha, né? Dos nossos gestos, né? Então, tipo assim, quando sua mãe faz uma comida, né, os seus gestos, né, de folha não devem falhar, devem falar, não, tá muito bom mesmo. É claro que isso é o objetivo, né? Porque a gente viu aqui que a gente tem o lado da crítica, né, cara? Crítica, objetividade. Então, se liga aí na escola que nós descendemos dela hoje em dia. Né? Tudo que a gente vê descende dessas tramas, né? Tudo que a gente lê, todos os educadores, isso e aquilo. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó, né? Que, ó, no vídeo passado a gente falou do parnasianismo. E aí a gente tá aqui, ó, nessa playlist das dimensões do mundo das ideias, a gente tá desescalando, né? A gente tá vindo de baixo para cima, né? Não indo de cima para baixo, né? Então aqui, ó, a gente fala do pós-modernismo, depois do modernismo, pré-modernismo. E aí eu sempre falo que a gente está desmontando relógios do passado. Então o nosso objetivo aqui é desmontar esses relógios e esses caracteres, essas engrenagens que foram edifício para os relógios, né? Esses relógios que marcaram as realidades dessas pessoas, né? Século XIX. Mais ou menos isso aqui, ó. Desmontando esses tipos de relógio, né? Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, né? E aí a gente se vê no próximo vídeo falando sobre mais dimensões das ideias. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!